Nunca também deu uma mensagem de você, né? Nada a ver. Hum? Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Carol Souza, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Ivica Penha, seja bem-vindo. Todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Muito prazer em recebê-los, muito prazer em estar com vocês. Nosso objetivo é esclarecer, nosso objetivo é ajudar a entender todas as coisas da maneira correta. Por isso, o nosso encontro semanal é com papo reto. Hoje vamos falar de uma coisa interessante, muito interessante. Hoje vamos começar uma série nova. Será que existe reencarnação? Você pode reencarnar, eu posso reencarnar,
como é que funciona isso? Da onde foi tirado isso? Este vídeo de hoje vai dar início a um assunto muito interessante e esclarecer para todo mundo o que é cada coisa e cada coisa como é que funciona. Ok? Então, já que nós estamos nessa, que está muito bom, né? Então vamos lá. Vamos então dar início ao nosso shiur de hoje, quando nós vamos falar de um assunto muito interessante. Faça perguntas, coloque a sua posição, nós vamos fazer o possível, comentar o máximo possível e trazer para você tudo o que precisa de trazer para você entender o assunto de maneira correta. Legal? Bacana? Então, vamos lá. Vem comigo para a gente poder começar, tá bom? E para começar, nós vamos dedicar ao shiur de hoje, a aula de hoje, para a elevação de alma de Josué, filho de Rosilda e Adalgiso. Ok? Ele foi ligado deste mundo, está os 3 dias, hoje é o segundo dia, amanhã, o terceiro dia, ele ainda está muito perdido. Eu, igual falei, contei para vocês como é que era, tá? Lia Natal, seja bem-vindo. Como é que é a pessoa, até os 3 dias depois da morte, tem aí na minha série, né? Legal? Scala, seja bem-vindo também. Tudo bom, muito obrigado. Muito bom. Oi, bacana. Scala, seja bem-vindo, muito bem. Então, minha gente, eu falei para vocês sobre vida após a morte, né? O que acontece nos 3 dias, e isso está passando com o Josué. Que ele encontre luz e a alma dele possa ser resguardada de alguma coisa negativa, né? Ele ainda vai passar o 7º dia ainda, o 7º dia lá, o julgamento da sepultura, né? Bacana, oi, bacana, legal, gostei, estou gostando aqui, bacana, o pessoal participando, muito bom. Então vamos lá. Se você quiser dedicar também uma aula no shiur, que seja para cura, para refúgio da mar, né, para saúde, ou no caso, por exemplo, no caso de algum ente que já partiu, nós fazemos dedicação para elevação da alma. Tá bom? Bacana? Então tá bom. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, na folhinha comum. Na folhinha comum. Na folhinha hebraica, hoje é Rayon Hashivii Bashabat, é 19 de Ave, de 5.785 na folhinha hebraica. Né? Os salmos que foram lidos hoje foram os salmos de 90 até 96. Né? E o Tânia está sendo estudado a Epístola 6, o capítulo 6 do Tânia. Bacana, bacana? Então, minha gente, vamos partir para o meio do campo, chutando a bola inicialmente. Tá bom? Vamos começar aqui e vamos começar quente, né? Nós vamos começar a falar sobre o portão das reencarnações, ok? O portal das reencarnações é a tradução de um dos principais coleções de ensinamento do Santo Ari, ou seja, do Arizal, né? Isaac Luria, Ari de Tzefat, Rabi Isaac Luria. Nós vamos aproveitar as traduções de Isaac Bar Haim, tá? Do texto do Shahar Gilgulin, que foi publicado em Kabbalah Online, né? E posteriormente teve outros comentários. Tchau, me nota, tá? Beleza? Posso, bacana. Posso escrever? Pode escrever, por favor, se inscreva no canal, bem relevante o seu canal, muito obrigado por escrever. Estou notando você, muito obrigado. Você precisa ir embora, mas, tudo bem, mas se inscreva no canal e faça aí, tá? Bacana. Notei você aqui e te dei uma lá. Muito bem. Então, minha gente,
Nós vamos fazer algumas postagens desta versão, com as anotações e os comentários do Rabi Shabbatai Teirei, que ele partiu, faleceu no ano passado, e que a alma dele seja elevada e sua memória seja uma bênção, né? Antes do trabalho desse concluído, ele chegou a falecer. E agora tem muita coisa que muita gente vai alertando aqui, né? Quase todo o resto do manuscrito é repassado e nós vamos dar continuidade. Muito bem, fica aí dentro. Estou gostando de ver. Fica junto comigo. Bacana, estou gostando aí. Bacana, legal. Então, nós vamos fazer algumas interpolações, né? Falar para vocês aqui um bocado de coisa. E vamos entrar na introdução do Portão das Reencarnações, do Isaac Luria, conforme registrado pelo aluno dele, o Raim Vidal, a tradução do Shahag Gulim, foi traduzida por Eisrock Bar Haim, e os comentários de Peretz Auerban. Essa obra, Shahag Gulim, minha gente, o título já diz muita coisa, né? É sobre o conceito de reencarnação da Torá, que é diferente do Espiritismo, ok? Eu vou explicar para vocês os detalhes, o que a Torá fala e como fala sobre reencarnação, baseado principalmente no Zohar. E a Parashá, aonde nós vamos encontrar muito sobre isso, é a Parashá Mishpatim, onde os Gilgulim são discutidos, dos escritos dos mestres cabalistas, Isaac Luria, que nasceu em 1534, faleceu em 1572, também conhecido como Arizal, ou Santo Ari. O livro foi registrado pelo principal discípulo dele, que é o Raim Vidal, e emendado pelo Rebbe Ismael Vidal, filho de Raim Vidal. Ok? Além, Isroch Bar Haim é o pseudônimo, eu tinha falado dele, do nome dele lá em cima, é o pseudônimo do tradutor. Ele é um estudioso que nascido em Jerusalém, ele foi nascido nos Estados Unidos, aliás. Ele mora em Jerusalém, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele estudou Cabala há muitos anos, e ele pode ser, ele está ali trazendo para a gente ainda muita coisa sobre o Shahag Gulim. Nós vamos poder estar analisando alguma coisa, né? E ele tem uma página na webmaster, né? @kabalaonline.org, né? Muito legal. E nós vamos basear, então, esse estudo que nós estamos dando agora, nós estamos falando dessas aulas, estamos dando agora, nesse trabalho, que revela as raízes espirituais de muitos grandes estudiosos do passado. E, além disso, muitas vezes ela fornece também informações vitais sobre o futuro em termos de ajuda, de ajudar a entender os desafios que nos esperam ao longo da história, particularmente nos fins desses dias, né? Que nós estamos com dias muito complicados, né? Tem muita coisa complicada. Então, minha gente, os primeiros 11 capítulos, vídeos que nós vamos fazer, eles foram editados pelo Shabbatai Kister, e de abençoada memória. Um respeitado estudioso, faleceu, ok? E também de Ari Kabbalah em Jerusalém. Capítulo 12 a 36, nós vamos ver muita coisa, vamos discutir muita coisa aqui de Peretz Auerbar, que é professor de Zohar, né? E Raim Vidal, ele foi aluno do Arizal, nasceu em 1543,
e faleceu em 1620, ou seja, 5.303 da folha judaica e 5.380, faleceu em 5.380. Nós estamos agora em 5.785. Aliás, daqui a alguns dias nós vamos ter o Ano Novo Judaico, né? Daqui a alguns dias, não demora muito não. Está acabando aí o mês de Av, vamos entrar no mês de Elul e vamos para o Ano Novo Judaico. Muito legal mesmo, né? Bom, minha gente, então vamos continuar aqui mais adiante para a gente começar a falar de coisa importante. Vou começar a dar conceito para vocês entenderem, porque não adianta eu falar feito um papagaio e vocês não entenderem, tá bom? Eu só dei a introdução falando dos autores cabalistas aos quais nós nos reportamos, nós buscamos o amparo no estudo, tá? Aonde que nós estamos amparando o estudo? Que não é em qualquer jeito, né? Tirando da minha cabeça, né? Mas é uma coisa assim que... Então vamos lá. Não tem só você, tem mais outras pessoas, mas, bom, graças a Deus, né? O pessoal está chegando aí também. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender, o nome das almas, ok? É uma das primeiras coisas que nós vamos entender, é o nome das almas. Tem um mosquitinho aqui me trazendo uma perturbação. Então tá, o nome das almas. Esse é o capítulo 1º e a sessão 1ª, tá? Nós vamos começar a dar uma analisada. Nós começamos com como é que os rabinos escrevem os 5 nomes da alma, tá? A nossa alma é chamada Nefesh, ela tem 5 nomes, ok? 5 parsuf, 5 rostos, 5 níveis. E nós vamos entender esses níveis, e eu vou falar primeiro de baixo para cima, e depois eu vou falar o significado de cada nome da alma, tá bom? Então vamos lá, de baixo para cima, mais baixo, o mínimo, né? É Nefesh, ok? É Nefesh. Nefesh a tradução de Nefesh é animal. Ela é a parte da alma que tem ligação com o corpo, com a matéria. É a parte que tem ligação com a matéria, muito ligada ao sangue, né? A Ruach, que acima da Nefesh e é conquistada, e nós temos o dever de conquistar, é a Ruach. Acima dela ainda tem um nível de Neshama, Hayah, o próximo nível, e o último nível, Yeridá. 5 níveis de alma, Nefesh, Ruach, Hayah, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yeridá. Uma curiosidade na Nefesh. Uma curiosidade na Nefesh. A Nefesh, ela tem 2 partições, ok? Ela tem duas partições. Uma partição é chamada de Nefesh Berrami, ou seja, alma animal. E a outra parte é a Nefesh Elokit, que é a forma permitida de falar, porque é um nome sagrado, é o nome de Deus, que é a forma permitida, Nefesh Elokit, que é a centelha divina, ok? Colocada junto para fazer a correção da alma animal, para fazer a edificação. Porque tem uma razão de ser, nós vamos explicar tudo direitinho, sem muita complicação e no papo reto. Vamos traduzir então, detalhe por detalhe, começando de cima para baixo agora. De cima para baixo. Yeridá. O que é que significa Yeridá? Yeridá é o singular, é a singularidade. Yeridá é a singularidade, ok? É a parte mais elevada da alma. Alcançar esse nível é muito difícil, tá bom? Pode ser? Pode, mas é muito difícil. E nós precisamos de nos dedicar e compreender cada aspecto da alma, como é que nós vamos alcançar.
O outro nível de alma, abaixo desse, é a Raya. O que quer dizer Raya? Raya quer dizer vida, força. Rai, ok? É vida. Raya é a força vital. Então, a força vital é Raya, é um nível elevadíssimo também, está no mundo superior, o mundo de Biriá, ok? É a Raya, está ligado a esse mundo de Biriá. A parte abaixo dessa é a que nós almejamos primeiro retificar nessa vida ainda, né? Retificar nessa vida ainda, que é a Neshama. O que quer dizer Neshama? Neshama quer dizer respiração. A Neshama quer dizer respiração. Legal, né? Isso aqui é Neshama. Tá? Respiração. Como é que a gente vai... Não vou ensinar isso agora para você, não. Mas existe uma maneira de a gente alcançar níveis de Neshama, até por causa do nome que nos instrui como chegar lá. A Ruach tem uma curiosidade. A Ruach, ela chama-se, o nome disso traduz é vento, tradução do Ruach é vento, a tradução mais próxima da exatidão é vento, ok? E é uma palavra feminina, lembrando que todas elas são palavras femininas. A Nefesh, a Ruach, a Neshama, a Hayah e a Idah são nomes femininos, ok? E as pessoas confundem uma tradução errada e as pessoas falam que Ruach é espírito. Ruach é vento, quer dizer vento. Tá? A tradução mais próxima do original é vento. Então, Deus ventilou o homem, soprou no homem, ok? A respiração, dando a ele Hayah, vida, para ele alcançar a singularidade. Olha que legal. A Nefesh, que é ligada ao conceito físico, a Nefesh, que é ligada ao conceito físico, ela, por ser partido, tem duas partições, uma mais ligada ao físico e a outra mais ligada ao mundo espiritual. Ela vive não é eterno, mas ela vive no equilíbrio. Quando nós... me desculpa, tchau, tá saindo, descansa um bocadinho, né? Amanhã tem aula, né? Bacana. Scala. Então ela vive no equilíbrio. Quando nós pendemos para o lado negativo, fazendo coisas que não são boas, então nós vamos influenciar negativamente, e a ação que nós vamos praticar são negativas, os nossos pensamentos são negativos e também os resultados são negativos, porque a vida é o quê? Uma troca, ok? Causa e efeito. Bacana. Causa e efeito. E quando nós fazemos coisas positivas e elevadas, essa causa e efeito nos eleva para o lado positivo e nós vamos alcançar. Tudo bem, você não queria sair, mas tá legal. É um prazer ter você conosco, tá bom, Scarla? Vai lá, descansa, porque amanhã tem aula, fica à vontade. Nós vamos estar aqui, vai estar gravado, é só assistir de novo, né? É só continuar assistindo, vai lá, assiste de novo e vai estar gravado, eu vou estar citando seu nome aqui, tá? Estou te vendo aqui e mandando um alô para ti, né? Então, minha gente, voltando aqui à nossa análise, tá? Cada um destes níveis representa um nível diferente de luz, porque nós também emanamos luz. É uma luz fraca que nós temos? Sim. O pessoal costuma dizer que é a nossa aura, né? Nossa aura. Vamos ver sua áurea, como é que está? É porque nós emanamos energia, luz. Ok? Então, e daí,
cada um tem um nível, pode alcançar um nível de alma, que não é dado de graça, ele é conquistado, tá? Ele é batalhado, é conquistado, e toda essa luz, essa energia, originou-se em Ein Sof, a suprema luz, a luz infinita. Ein Sof foi criado por Deus, não é Deus. É um dos nomes de Deus, que é um dos nomes que Deus deu aos efeitos dele de Tzimtzum, que nos dá origem. Ok? Então, essa emanação vem de Ein Sof para nós, e nós também emanamos essa luz de Deus. Nós também vamos emanando essa luz. Tá bom? Então, vamos lá. Então, quer dizer que mesmo a alma animal, Moré, tem um pouco de luz? Tem. A própria alma animal tem um pouco de luz nela. A gente chama de luz, gente, mas deixa eu falar para vocês aqui. É energia. Dizer luz é só para você gerar na sua mente um horizonte, um foco. Tá? Para você ter um horizonte. No nível de Eridá, que é o mais elevado, a luz é muito sublime e é unificada, bem próxima do eterno. Já no nível de Hayá, o nível de Eridá é do mundo de Aslut, é o mundo de emanação, ok? É próximo do mundo de Aslut, tá? E já a Hayá, que é o nível de Hayá, ele é um pouco menos sublime, mas é considerada a força vital de tudo que vem depois dele. Tudo que vem depois, a energia vital está em Hayá. A origem da sua vida, a energia da sua vida, a sua vitalidade está em Hayá. É menos considerado, é mais ou menos que a gente pode entender, que essa força vital está composta em tudo que está depois de Eridá. Já a Neshama, ela é derivada da palavra Neshima. Neshima. O que quer dizer Neshima? Neshima significa respiração. Neshima quer dizer respiração. Porque nesse nível de alma é dito ser como o sopro da boca de Deus. Neshima é o sopro da boca de Deus, por assim dizer. A rua é a luz da alma ao deixar o palco, ao nós sairmos do nível de Neshama, como um sopro, um vento soprado pela boca de uma pessoa. O vento soprado pela boca de uma pessoa. A luz da alma, ela repousa no nível chamado Nefesh. A luz da alma, ela repousa no Nefesh, a parte mais baixa, que está ligada com o sangue, por isso ela é uma parte mais ligada ao físico, ligada ao ser humano, ao físico, e, portanto, ela atua como uma interface, uma ligação entre o espiritual e o físico. E é nesse nível de Nefesh aonde atua o Yetzer-Hará. O Yetzer-Hará atua nesse nível da alma, no nível de Nefesh. Não obstante, ele ainda ter uma força muito grande atuando sobre o nosso Ruach. Já acima do nível de Neshama, o Yetzer-Hará não consegue alcançar. Não alcança. Ele não alcança esse nível. Né? Ele não tem condições de alcançar esse nível. Ele não alcança esse nível. Bom, então vamos lá. E é nesse nível de Neshama, nesse nível de Nefesh, que nós vamos entender
a nossa má inclinação e a nossa boa inclinação. Porque nós temos a má inclinação e a boa inclinação. Isso atua dentro desse nível de nefesh, que é ligado ao mundo físico e também do espiritual. É uma mistura. Ok? Nós podemos dizer que seria comparável àquele Panogá, que tem tanto o bem quanto o mal, nesse nível da alma. E é nesse nível da alma que atua muito mais aqui no Malhut. Toda atuação está ligada, toda atuação física está ligada à Nefesh. Tanto as coisas boas quanto as coisas negativas que nós praticamos. Nós o fazemos através da nossa Nefesh, porque nós não somos físicos, de novo, vamos de novo repetir, nós não somos isso aqui, ó. Isso daqui é a nossa clipá, é a nossa casca, é o nosso terno, é o nosso veículo que nos leva e nos traz, e para aqui e para ali. Isso aqui é só carne, é só o nosso veículo, nosso terno. O que está no nosso terno é a nefesh, e os 5 níveis de alma que nós vamos adquirindo. Você vai adquirir um nível de alma. O nível de alma não é dado, nasci, pronto, eu tenho 5 níveis de alma. Não, você tem a condição de alcançar. Toda a alma vai alcançar o nível de alma desde que faça algumas coisas que eu vou ensinar para vocês aqui. Hoje eu vou dizer um pouco mais sobre isso, porque é importante nós entendermos sobre a atuação da Nefesh, a qual nós estamos mais, porque a Nefesh, nossa Nefesh, ela nos leva até uma boa atuação ou uma má atuação, depende. Então, minha gente, vamos lá. Vamos então entender o seguinte. Vamos entender da seguinte maneira. Vamos botar um parâmetro no nosso papo reto. Quando você está escolhendo, você é a Nefesh que vai escolher entre o bem e o mal. Você não tem nada, não gosto de Deus, Deus me livre. Não gosto de Deus me livre. Eu não gosto de essas coisas espirituais, esse negócio assim. Deus me livre. Na verdade, eu amo essas coisas. Mas dando um exemplo. Então, você está escolhendo, você escolhe. Eu quero ouvir rock, eu não quero ouvir uma música espiritualizada, não. Esse negócio aí é para velho, esse negócio aí é para pessoal aí que... Então, sua alma está escolhendo, você é essa alma que está escolhendo o que vai compor a sua alma. Porque tudo à nossa volta, gente, alimenta a nossa alma. Nos alimenta. Nós nos alimentamos de arroz, feijão, carne, macarrão, abobrinha, jiló, saladas, etc. Para que o nosso corpo físico, a nossa máquina, possa funcionar. Porque a nossa máquina sem combustível acaba. Mas no mundo espiritual atua a nossa alma e sobre ela atuam as energias à volta dela, a qual ela agrega. Ela vai agregar essa energia junto dela, positiva ou negativa. Então quer dizer que escutar outro tipo de música que não seja religiosa é ruim? Não, não é não. Música tem poesia, música tem inspiração, é a transmissão daquela alma para a sua alma. Uma alma se comunicando com a outra através daquele tipo de energia. Ok? Quando você está escutando uma música do Cazuza, você está se alimentando da alma do Cazuza. Ou seja, o que passou com a alma dele, você recebe um pouco dessa influência dessa alma que passou. Ruim, poesia? Não, às vezes a poesia, você vai ver ela como poesia. Depende de como você aplica. Ok?
Porque aquilo que você retém, você depois emana. Nós não somos o mar morto. Existem pessoas que acreditam que são mar morto, que só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, e nesse aspecto ele está emanando energia negativa. Porque dele vão sair energias para se traar para o outro lado, né? E, do outro lado, quando você se alimenta a sua alma, você coloca na sua alma níveis de energia, ligações energéticas, ligações de energia com as coisas positivas. Por exemplo, agora nós estamos tendo um shiur. Isso é uma ligação positiva com o lado espiritual. Então, a troca de energia é com a origem. Qual é a origem? É com a Ein Sof. É com a emanação de Deus no mundo de Azilut. Ok? Então, vem a energia do mundo de Azilut para o mundo de Biriá, e depois vem a energia para o nível de Yetzirah, e vai nos alcançar aqui no Asiá, no Mahut, de acordo com o que você vai transferindo. O pessoal fala emanando, o pessoal fala vibrando. O pessoal costuma usar muito a palavra vibrando. Eu vou vibrar essa energia. Então você vai fazer uma troca de energia. Ok? Então, a sua volta, a energia à sua volta, ela vai estar transferindo esse tipo de energia positiva. Curiosidade. Até nossa alma não é limitada, ela não é, ela está como se estivesse presa no corpo, tá? Mas o campo de atuação dela é vasto, até 2 metros do nosso corpo, de circunferência do nosso corpo, a nossa alma emana energia influenciando o que está à nossa volta. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Aqui, ó, o chapéu. Está aqui minha boina, né? Está aqui a minha boina. Eu estou usando essa boina, e a energia que sai no cérebro e dos pés é uma coisa muito, muito pesada. Ok? É uma coisa muito pesada, a energia tanto do cérebro quanto dos pés, da cabeça e dos pés. É os lugares onde a energia está assim, num maior nível de vibração. Então, por isso não é bom receber o chapéu de outras pessoas, usado por outras pessoas, ou calçado usado por outras pessoas. Porque a energia daquela pessoa está ali. E vai permanecer ali muito tempo. Então, quando você pega o chapéu de uma pessoa ruim, não é ruim, uma pessoa que emana, eu não posso dizer que a pessoa é ruim, não posso fazer julgamento, mas a pessoa não emana boa energia. Ela é uma pessoa que fala muito palavrão, ela é uma pessoa que fala muita bobagem, ela é uma pessoa com pensamento ruim, assim, uma pessoa bem para baixo, né? Então, o que acontece? Aquela energia está ali, aquela energia negativa está agindo ali, ok? E essa energia negativa, ao você usar, eu pego aquele chapéu daquela pessoa, coloco em mim, essa energia é transferida para você. Uma outra curiosidade, o cabelo, nosso cabelo são conduítes de energia. Isso está provado pela ciência. Nosso cabelo transfere energia, inclusive elétrica. Se você quiser fazer experiência, quer fazer uma experiência, você pega uma caneta, esfrega ela no cabelo, leva um pedacinho de papel, você vai ver que ela transfere aquela energia. Ela transfere energia. E a energia espiritual, ela não é como energia química, física, mas é uma energia que é comprovada. Então, o nosso cabelo, ele transmite energia. Então, você pega aquela energia negativa, coloca sobre você, você recebe a emanação daquela energia da pessoa. Se você tiver muita energia positiva, você pode corrigir essa energia e até ajudar a pessoa, mas normalmente acontece o contrário. Por quê? Porque a pessoa que vai... Eu já sabendo disso,
Eu não vou botar na minha cabeça um chapéu que não tenha sido adequadamente preparado. Até as boinas que comprei, que pá, mesmo que pá, que eu uso que pá, todos eles a gente faz o quê? Faz o tratamento, a gente coloca o sal, vai fazer a lavagem, vai colocar o sal e tal, porque a gente não sabe o que se passou. Então, coloca ali para poder mudar o nível de energia. Ok? Então, tem essa questão de transferência de nível de energia. E a 2 metros em nossa volta, a gente influencia. Se você tiver a menos de 2 metros, uma pessoa que está irada, com raiva, repara isso, repara. Eu não quero que você chegue perto da pessoa que está com raiva, não. Mas repara, se você, por acaso, estiver perto de uma pessoa, o que aconteceu ali, a pessoa está brava, nervosa, e você começa a receber aquela influência negativa, você também começa a ficar nervoso, começa a ficar agitado. É a transferência daquela energia negativa. É a transferência daquela energia negativa. A ciência já adequadamente verificou e fez experiências com energia positiva. Ok? Mas a energia escura negativa, a ciência ainda não conseguiu lidar com ela, ok? Não conseguiu lidar com ela. Sabe que existe, sabe que ela tem influência, mas não consegue ainda manipular com ela. Mas a nossa alma faz isso. A nossa alma vibra nesse aspecto. Nós vibramos nesse sentido com a energia negativa. E deixa eu ver aqui a pergunta. Quantos anos vai acabar? Tá certo. Era 1 hora de live, é 1 hora de live, viu, cara? É 1 hora de live. Então, essa energia, ela que você transfere, que você recebe, ela mesmo, gente, a distância não precisa ser só 2 metros, não. Deixa eu dizer para você um negócio aqui. Se você estiver ligado numa fonte de energia, de transferência de energia, por exemplo, eu estou com vocês aqui numa live. Se eu estiver nervoso, agitado, eu transfiro para vocês essa energia. Ok? Assim como vocês do outro lado também transferem energia para mim, porque nós estamos em pontes de energia, de cabos de condução de energia. São cabos de condução que nos permitem transferir esse tipo de energia. Por exemplo, outra fonte de energia que a nossa alma interfere e também tem alma. A água. Tem um pesquisador japonês, começou tudo com ele, hoje tem muitos cientistas já que estão trabalhando nesse nível. Mas o primeiro foi esse professor japonês, dos Estados Unidos, na faculdade de Harvard, que ele resolveu fazer uma experiência. Ele colocou na sala, já dividiu a sala de aula dele em 2 grupos para fazer a experiência. Numa sala de aula, ele colocou um grupo de alunos e na outra um outro grupo de alunos, a mesma quantidade de pessoas, tanto feminino e masculino, mesma quantidade de pessoas, colocou um copo com a mesma quantidade de água, o mesmo pH. Ele mediu o pH daquela água que colocou em cada sala, mesmo pH, mesmo nível de pH daquela água. E ele orientou o seguinte: a sala número 1, todos os alunos que estivessem ali não poderiam falar nada que era negativo, ruim, rude, era proibido. E ao sair da sala, todos eles deveriam dizer alguma coisa positiva na direção daquela água. A sala número 2, os alunos deveriam se comportar falando coisas negativas, falando palavras de baixo calão, falando coisas ruins, coisas negativas, e ao sair ia dirigir para aquela água falando negativamente para aquela água. Passado uma semana desse acontecimento, os alunos falavam
Terminou todo mundo de falar, tapava a água número 1, a água número 2, tapava, pronto, no outro dia. A mesma coisa, tapava de novo. Terceiro dia. Uma semana, tá? Uma semana nessa experiência. Terminada a semana dessa experiência, ok? Retirada aquelas águas, a água número 1, da sala número 1, foi verificado o nível de pH perfeito. A água estava no nível perfeita, como se ela tivesse sido tirada de uma fonte mineral limpíssima, de um fiord, de um dos fiordes mais puros que tem. A água número 2, ela estava insalubre. Ela estava insalubre. Não poderia ser consumida. O pH dela estava terrível. O pH dela estava de nível muito grande e resultado, a água era imprópria para o consumo. E isso foi feito mas não foi feito só com a água. Esse professor fez isso com a planta também, com a flor. Colocou a mesma flor, repetiu também a mesma. Então, o que ele estava provando com isso? A flor número 1, depois de uma semana, ela estava linda, maravilhosa, viva. A flor número 2 murchou. O que nos mostra que nós transferimos energia e nós recebemos energia. Nós fazemos uma troca, ok? De uma vibração de energia. Isso é o nível de Nefesh. Esse é o nível de Nefesh, ok? Esse é o nível de Nefesh. É um nível de Nefesh que há uma troca de energia com o mundo físico. O nível de mundo espiritual, gente, é bem mais profundo, bem mais diferente. Porque, para começar, não há nenhum pensamento que antes de chegar até o seu nível consciente não tenha sido elaborado no nível de Yeridá, no nível do mundo da formação. E isso é fácil de provar. O professor Nicoleles é um neurocientista brasileiro, inclusive ele é um dos fundadores da inteligência artificial, tá, gente? Ele é um dos fundadores da inteligência artificial. Ele diz que inteligência nem é inteligência e nem é artificial. Sempre atrás dela tem um programador. Nunca vai deixar de ter um programador. A mente humana sempre está por trás dela, inserindo dados ou retirando dados, movimentando com ela com dados. Ela se alimenta de algoritmos, né? São algoritmos. Mas ele tem uma experiência interessante. Nesse nível de entendimento que eu estou falando para vocês, que antes que o pensamento chegue à sua mente, ele é primeiro elaborado pela sua alma no nível de Yeridá, no nível mais elevado, tá? No nível mais elevado, acima do mundo físico. Como é que ele fez? Ele fez uma experiência legal. Ele queria verificar se o nosso cérebro, se a nossa mente é capaz de receber dados ou transferir dados. E ele fez uma experiência. Ele colocou eletrodos no cérebro de um primata e a distância na sala pequena, esses eletrodos transferiam as ordens que apresentavam, por exemplo, o primata, uma banana, e quando a primeira coisa que eles tinham que identificar as posições do cérebro que havia esse comando. Então, ele levava a banana, o macaco ia pegar a banana, marcava no cérebro onde é que é o lugar. E depois de feita essa descoberta, qual era o local exato do cérebro, que é um bombardeio, dizer que o cérebro é um bombardeio. Mas existem ações de energia no cérebro que podem ser identificadas, isso eles fizeram. Feita essa identificação, o que eles fizeram então? Eles fizeram experiências diferentes, colocaram pessoas também para poder fazer, porque o interesse dele era fazer com que, se houver a transferência de dados do cérebro
para uma máquina, por exemplo, é possível colocar um braço mecânico, uma perna mecânica, em nome da ciência para ajudar o ser humano. Então, eles chegaram no nível de descobrir que há sim essa possibilidade, mas ele descobriu uma coisa maior. O que ele descobriu? Ele descobriu que antes 10 segundos, olha o tempo, 10 segundos antes da ordem de você tocar em alguma coisa acontecer, há uma ordem vinda para o cérebro. Ele não sabe de onde vem, mas vem para o cérebro essa ordem, e aí, 10 segundos antes dessa ordem ser partida, era possível identificar que havia essa ordem num nível mais elevado do cérebro. E aí a pessoa agia. E aí eles conseguiram, inclusive, prever os movimentos anteriores, porque havia esse sinal. Eles identificaram o sinal que chegava no cérebro, dentro dos neurônios, que bombardeio de neurônios, identificavam o que ia acontecer. Eles estavam a previsão de que eles querem que faça isso e emitia para a pessoa aquele assunto. Olha, você vai pegar uma caneta. Vai pegar a caneta. Aí a pessoa, antes de pegar a caneta, uns segundos antes da pessoa pegar a caneta, já tinha uma ordem no cérebro, identificado com a ordem de pegar a caneta. Então você vê que é formado todo o nosso pensamento, tudo é formado no mundo de realidade, antes de chegar no mundo físico, antes de chegar na nossa nefesh. Todo pensamento, toda energia é formada num nível muito superior. E eu estou falando para vocês hoje, comecei a falar para vocês sobre o nível básico da alma, ok? Certamente, minha gente, esses nomes de almas foram atribuídos, mas não foi por acaso ou por conveniência, porque cada um dos nomes tem um sentido, ok? Shalom, shalom, Fábio Lima. Cada um deles tem uma conveniência. Em vez disso, nós temos que saber que a própria pessoa é o elemento espiritual dentro do corpo, como eu já tinha falado antes, enquanto que o nosso corpo é apenas o nosso terno, nossa vestimenta, nossa cli, nosso vaso, nosso cli, nosso veículo. Porque diz a Torá assim, está lá no Êxodo 30, 32, que diz assim, olha, não será untado em carne humana, como é observado no Zohar, na Parashá, Bereshit 20. A nossa alma, ela está no corpo, mas não é exatamente o corpo, porque o corpo só te foi emprestado. Em outras palavras, a carne do homem implica que a carne pertence ao homem, mas não é o próprio homem. A carne do homem é apenas o corpo e a vestimenta exterior. E isso não é o homem real. Portanto, não é digno de ser ungido a carne do homem. Ok? Então, vamos lá. Uma vez que o homem conecta todos os 4 mundos, Aslut, Biriá, Yetzirá e Aziá, que é o acrônimo, né? A Biá é o acrônimo esses 4 níveis de mundo, tá? E eles têm uma correspondência com a nossa alma. O Aslut, que é o mundo da emanação, ele tem a correspondência com a Hayá, ok? Com a força vital. Biriá, ela tem uma conexão com a criação, que a criação é mesmo significado de Biriá. E ele tem uma ligação com a Neshama, com a respiração. E Yetzirá, que é o mundo da formação, ele tem uma conexão com o Ruach, com a Ruach. Tá? E o mundo de Aziá, que é o mundo da ação, está ligado à Nefesh. E é no mundo da ação que todas essas coisas tomam forma. Por isso nós dizemos que existem 4 vestimentas da alma: pensamento, fala e ação. O conceito muito importante está implícito aqui na nossa fala,
é que o corpo físico de uma pessoa seja minúsculo em comparação com o mundo físico. Sua alma espiritual abrange todos os 5 mundos espirituais que emanam de Ein Sof. Como existe uma relação direta, uma correlação automática entre os níveis da alma e os níveis do mundo, com as ações do homem, além de ter impacto direto também com a nossa alma. E eles têm impacto direto com os mundos espirituais correspondentes. Como eu já disse, as experiências, eu falei para vocês experiências científicas antes, que eu procuro calçar nossa fala na experiência científica e também no mundo espiritual. Não é só conversa. Eu trouxe aqui experiência científica para falar para vocês, mostrar que existe aqui algumas ligações muito importantes em vários níveis. Quando uma pessoa realiza ações justas, ela unifica os níveis de sua alma e, portanto, também os 4 mundos. O oposto também é verdadeiro. Se a pessoa pratica alguma coisa errada, então ela desce a um mundo negativo. Uma vez que o homem conecta todos os 4 mundos de Abiá, ou seja, Aslut, Briá, Yetzirá e Aziá, por necessidade, tem que existir dentro delas seções, partições de todos os 4 mundos. E cada secção, cada partição é chamada pelos um dos 5 níveis da alma, que é Nefesh, Rua, Neshama, Hayah e Eridá. Como vai ser explicado, nós vamos explicar isso direitinho nas próximas aulas, quando nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Não vamos falar mais, porque nós estamos falando agora como é que nós vamos encarnar. É por isso que eu tenho que passar para vocês os conceitos. Hoje eu passei só conceitos, ainda tenho outros conceitos para passar para vocês. Eu explico vários conceitos. E outra coisa, vocês observaram que nós temos aqui os 4 mundos e as 4 ligações, ou seja, Aslut é ligado com Hayah, Beriá ligado com Neshama, Yetzirá ligado com Ruach, e Aziá ligado com Nefesh. E como é que não apareceu aqui a Yeridá? Não apareceu aqui Yeridá, não é? Por que não apareceu? Porque Yeridá, ela tem a ligação com Adão, Akarimoni. Essa é a ligação dela, uma ligação ainda mais elevada e elevadíssima, que é Adão Akarimoni. Legal? Bom, gente, hoje foi pesado. Por que foi pesado a aula hoje? Porque eu estou passando conceitos de um nível de alma, um nível de conhecimento que é muito elevado, ok? Isso é um nível de conhecimento muito elevado. Peço a vocês desculpa. Por quê, Maré? Porque eu me alonguei em algumas explicações, para que você conheça detalhes, para que você saiba detalhes. Então, eu gosto muito de trazer explicações detalhadas justamente por isso. Quero mandar um abraço também para a Haná, que está nos Estados Unidos. Ela vê a gravação, que às vezes não dá tempo dela ver a aula ao vivo, então ela vê a gravação, com o horário, né? Nosso horário é diferente dos Estados Unidos. Também o pessoal que assiste a gente na Holanda. Isso é muito legal. Apresento a vocês de novo, vamos lá de novo. Aqui, até a Haná, ela me pediu o livro, meu livro. Eu vou colocar aqui primeiro, para vocês verem aqui de novo meu livro. Ó. E muito legal, gente. É um livro muito gostoso de ler, que vai falando sobre as 7 leis de Noé. Tá? 7 leis de Noé. Lembrando a vocês que nós vamos fazer uma caravana aqui de Belo Horizonte para o seminário que acontecerá em fevereiro. Você quer participar do seminário? Quer ir na caravana conosco? Vamos fretar um ônibus aqui para São Paulo? Quer participar? Faça contato aí no meu contato para a gente poder estar colocando você também conosco nessa ida para São Paulo. Será em fevereiro.
fevereiro nós temos então aí o seminário para nós irmos lá em São Paulo, tá? Lá no Macambi. Muito legal, os preços de seminário e tudo. Eu passo para vocês detalhes. E eu quero agradecer a vida de vocês, ao Eterno que nos permitiu até agora, na sua santa bondade, de nós estarmos juntos. Lembrando você que considere ajudar esse canal. Você pode ajudar esse canal de 3 formas. Você pode ajudar esse canal dando like, você pode ajudar esse canal compartilhando, e você também pode ser um mantenedor, ajudar a Beit Belo Horizonte a manter esse canal, ok? Ajudar a Beit Belo Horizonte a manter esse canal no ar. Então, tem essas três formas de você nos ajudar a fazer com que o canal prospere, alcance outras pessoas. Graças a Deus ele está alcançando tanto o Papo Monoteísta quanto o canal da Beit Belo Horizonte, tanto no alcance. Já nós alcançamos os 1.000 seguidores lá do Instagram. Nós temos 800 e agora acho que 110, uma coisa assim que nós temos lá no Instagram. Já nós chegamos ao 1.000 e não podemos voltar a fazer lá lives ao vivo lá. Por enquanto não está fazendo ao vivo, lá no Instagram está em gravação. No Facebook também nós estamos postando as nossas gravações também, para alcançar o máximo de pessoas possível. Porque o que nós queremos é que Mashiach venha ainda em nossos dias, amém e amém. É por isso que eu estou passando conceito para vocês do mundo espiritual, para que vocês possam usufruir do mundo espiritual, para que vocês não fiquem às cegas ou enganados. Eu passo detalhe de conceito para vocês justamente por isso. Agradeço ao Eterno pela vida de vocês, pedindo para que vocês possam ser abençoados, rica, poderosa e justamente, para que você tenha paz completa, felicidade completa, alegria completa, prosperidade completa. Lembrando que nós dedicamos a aula de hoje para a elevação de alma de Josué, filho de Rosilda e Adalgiso, que faleceu ontem, anteontem. Hoje é o 3º dia dele. Então a alma dele hoje já começa a partir para o túmulo, para o julgamento do túmulo, conforme eu ensinei para vocês, Mas que o Eterno tenha misericórdia da vida dele, que ele possa receber boas energias e ter elevação. Muito obrigado! Eu agradeço a cada um de vocês, esperando vocês no sábado, no Shaharit Shabbat. Vamos que vamos, minha gente, muito obrigado e até sábado, se o Eterno assim permitir. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado por você estar conosco. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham todos os bons decretos do Eterno. Todas as boas dádivas. Toda a bondade do Eterno seja sobre vocês. Muito obrigado e até sábado.